Um ótimo dia a todos, amigos do canal, chegando aqui para mais um podcast, mais uma palavra para edificar a sua fé. Quero de uma forma muito especial agradecer a Deus por essa rica, feliz e grande oportunidade de estarmos aqui juntos e aproveitar para trazer mais uma palavra, hoje falando sobre fé salvadora. E antes de começar essa mensagem de hoje, eu queria que você já deixasse o seu like, o seu comentário falando o que você tem aprendido através das mensagens. E quero também aqui agradecer aos irmãos que sempre oram pela nossa vida. Que Deus abençoe você, sua família, em nome de Jesus. Quero também informá-los que eu estou na minha casa gravando esse podcast. Então vai ter sempre um barulho externo, mas eu quero que você foque hoje na mensagem, na palavra. O objetivo é ser um canal de Deus para abençoar a sua vida. Amém? Queridos irmãos, para falar hoje sobre fé salvadora, eu quero aqui também tirar algumas dúvidas e também trazer alguns textos, algumas referências bíblicas que vai muito nos ajudar. O texto base que eu vou usar hoje é um texto maravilhoso. Eu confesso que quando eu leio um versículo e medito nesse versículo e ele vai abrindo meu entendimento, aquilo me liberta de tanta coisa, porque a nossa maior alegria é saber do que Jesus fez por nós. E quando você se aproxima da palavra de Deus, o Senhor vai manifestando essa graça, esse favor, essa salvação da qual nós não merecíamos. A cada dia, quando eu estudo a palavra de Deus, quando eu medito, eu fico agradecido pelo que Jesus fez por nós na cruz. Foi algo grandioso. E o texto hoje base está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo de número 28. E vocês vão concordar comigo. O texto vai dizer assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Amém? Ou seja, Paulo estava concluindo a respeito dessa questão, dizendo que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Estou lendo aqui na versão Almeida Revista e Atualizada. Irmãos, isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas têm dúvida a respeito da questão da salvação e criam debates e, por falta de entendimento, começam a criar coisas da qual a palavra de Deus, ao qual o Senhor Jesus já nos libertou, né? A lei do pecado e da morte que operava em nós já não tem mais nenhum domínio sobre aqueles que entregaram sua vida a Jesus Cristo. Então, hoje é o Espírito de vida e paz que tem todos aqueles que confiam no Senhor Jesus. E para falar a respeito dessa questão, eu quero trazer também outra referência de outro texto, porque parece que o apóstolo Tiago estava contradizendo o apóstolo Paulo, o que não é verdade. Ele estava, na realidade, trazendo uma informação importante que ajuda a entender o que a fé em Jesus ela opera em nós. Primeiro, qualquer crente salvo em Cristo Jesus, ele produz frutos. A fé ela é crescente e a fé ela se desenvolve.
Quanto mais você se aproxima de Cristo, quanto mais você cria um relacionamento com Ele, mais essa fé se desenvolve na sua vida e você passa a experimentar coisas novas. Ou seja, não é algo que você recebeu e simplesmente ficou só naquilo. Aceitei Jesus naquele culto e depois dali nada aconteceu. Não funciona dessa forma. A fé em Jesus Cristo, ela está sempre operando em nosso coração para o nosso crescimento. É por isso que uma pessoa, quando é salva em Jesus Cristo, que entendeu aquela atitude, que o Espírito Santo trabalhou em seu coração para convencê-la do pecado, ela se arrependeu, aceitou a Cristo, ela compreende que a fé é algo crescente, que ela vai desenvolvendo no seu relacionamento com Deus dia a dia. E tudo que ela aprende a respeito da fé, isso ajuda ela a ter mais convicção da decisão que ela tomou. Isso ajuda a criar um relacionamento mais forte com a palavra de Deus. E a fé é algo maravilhoso. Então ela se desenvolve dia a dia. Você vai estudando a palavra, você ora, você vai num culto, escuta a mensagem, a fé ela vai crescendo em você. Se a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, significa que a fé ela cresce, ela se desenvolve, até ela se tornar a estatura completa, em você. E quando a sua fé se desenvolve, vai também vindo os processos, para lapidar essa fé, que são as provações. O que lapida a fé do crente? As provações. Elas têm essa função de tirar aquilo que não provém de Deus, Vai se tornando uma fé madura, não algo de fanatismo religioso, Vai tirando as coisas religiosas, as religiosidades que para nada serve, e vai mostrando que a sua fé em Jesus ela é suficiente para a salvação e ela também produz frutos na sua vida. Porque uma pessoa que verdadeiramente é salva em Cristo, ela não consegue ficar sem dar frutos. Você é impelido pelo Espírito de Cristo a ser frutífero. E isso é muito importante na nossa caminhada cristã. Eu quero também usar aqui um texto que está na carta do apóstolo Tiago, no capítulo de número 2, versículo de número 14, que ele vai dizer o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Uma pergunta. Estou lendo agora na versão também Almeida Revista e Atualizada. Aí vai dizer: pode acaso semelhantemente a fé salvá-lo? Aí verso 15: se um irmão ou irmã estiverem carecido de roupas e necessitados do alimento cotidiano, e alguém dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Verso 16, Ou seja, aqui o apóstolo Tiago, ele está falando a respeito daquela fé que você age em amor, principalmente pelo próximo, quando você tem o dever de ajudá-lo. Ou seja, essa fé desenvolve e você não consegue olhar para a dor do próximo
sem se compadecer, né? Sem estender a mão. A fé, ela te leva a produzir boas obras, a fé em Jesus. Né? Não é a obra que produz fé, é a fé em Jesus Cristo que produz obras para a glória de Cristo. Ou seja, uma pessoa que verdadeiramente é salva em Cristo Jesus, ela vai gerar frutos, ou seja, vai ajudar quem precisa. Nesse caso, ele está se referindo a alguém que passa necessidade. E aquele irmão que diz ter fé, aqui ele não está mencionando a respeito da fé salvadora, ele está mencionando do fruto, né? Ou seja, de uma vida de fé, de uma vida piedosa, se essa pessoa não vai se compadecer do seu próximo a ponto de ajudá-lo, de fazer alguma coisa por ele. Como é que eu posso dizer que eu tenho Jesus se eu não me compadeço do meu próximo, né? Ou seja, a fé em Jesus Cristo, ela gera resultado, porque você imita o que Jesus fez. O que Jesus fez pelas pessoas? Ele curou enfermos, ele ressuscitou mortos, ele ajudou pessoas que estavam com ele e estavam com fome, necessitadas de alimento. Nós vemos o exemplo da multiplicação dos pães e dos peixes, que Jesus alimentou a multidão, ou seja, a fé que provê, que ajuda o próximo. É uma fé que gera resultado. Então nós temos o exemplo de Cristo. E aqui o apóstolo Tiago está dizendo justamente isso. Olha, se você tem fé em Cristo, você tem uma vida produtiva e você transborda na vida do seu próximo. Uma pessoa que tem fé, ela produz frutos para si e para as pessoas em sua volta. Ela tem uma fé produtiva. E aqui ele não está falando a respeito de salvação, ele está falando no sentido de ajudar o seu semelhante, de fazer o bem, de ser caridoso, porque isso também é uma evidência de que Jesus está na sua vida. Então, ele não está dizendo aqui que a pessoa que não faz isso não é salva. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando no sentido de você ajudar o semelhante, né? E Jesus mesmo declarou que aquele que pensar em salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Porque é impossível um homem que tem o conhecimento de Cristo ser improdutivo. Temos também o exemplo quando ele vai até uma figueira para ver se havia figos nela e ele percebeu que não tinha nenhum fruto e ele amaldiçoou, porque a função dela era o quê? Dar fruto. Ou seja, quando nós estamos em Cristo, nós damos fruto. Se você não tem fruto, você não está em Cristo. É simples assim. A questão é que muitas pessoas geram confusão a respeito do entendimento desses textos, dizendo: mas a pessoa não pode ser salva somente pela fé, tem que ter alguma coisa a mais. Irmãos, preste atenção numa coisa. A respeito da salvação, o texto da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 28, é claro. Ele está dizendo aqui: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ele está se referindo a ter que seguir mandamentos da lei, que havia mais de 600 normas que o homem deveria seguir,
né? Era impossível alguém obedecer tudo isso. Era impossível, o homem sempre transgredia, né? Antes de Cristo, ele não conseguia viver de forma reta, íntegra, da maneira que agradava a Deus. O homem sempre se desviava, ele sempre pecava em alguma coisa que ele deixava de fazer. O que era impossível ao homem se tornou possível por meio de Jesus Cristo. Jesus veio, cumpriu toda a lei e agora ele coloca uma nova condição para você. Qual? Creia em meu nome e será salvo tu e a tua casa. Pronto. O apóstolo Paulo foi muito claro quando ele disse ao carcereiro. Quando o carcereiro disse: o que posso fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo respondeu: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Então, meu querido, minha querida irmã, você que me acompanha nesse podcast, a fé salvadora é: creia no Senhor Jesus Cristo. Confie nele. Edmilson, mas você está dizendo que a fé é suficiente para produzir salvação. E quem opera essa fé em nosso coração? O primeiro passo foi dado porque o Espírito Santo agiu em você e convenceu você do seu pecado. Você se arrependeu, porque o Espírito Santo é que tem essa ação. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ou seja, o Espírito Santo agiu em você, você se arrependeu do seu pecado ao ouvir a palavra, entregou-se a Cristo e agora vive mediante a fé nele, mediante a fé em Jesus. E não tem nada a mais. Você ajudar as pessoas, você fazer o bem para o seu próximo é fruto de Jesus estar na sua vida. Você está entendendo? É o resultado dessa fé. E aí o apóstolo Tiago vai dizer: olha, a fé sem obra, ela é morta. Ele está dizendo: é impossível alguém que diz que tem fé não ter fruto. É só isso que ele quer dizer. Que a partir do momento que a pessoa acredita em Jesus Cristo, coloca a sua confiança em Jesus Cristo, ela vai produzir uma vida de resultado. As pessoas vão ver através das suas atitudes que essa pessoa de fato nasceu de novo. E é nesse contexto é que o apóstolo Tiago está se referindo. E aí tem muita gente que diz: olha, mas se você não fizer isso ou aquilo, você vai perder sua salvação. Eu não concordo. A salvação não depende do homem. Não depende. Jesus já fez. O Espírito Santo é que age no coração do homem para conduzi-lo ao arrependimento, para conduzi-lo a Cristo. Isso é obra do Espírito Santo. O homem não tem condição por si mesmo de se aproximar de Cristo. Até para se aproximar de Cristo tem que haver um trabalhar do Espírito Santo. Não vem de nós, é dom de Deus.
Então, meus queridos, tem muitos que vão falar assim, então você é mais calvinista porque você defende esse ponto de vista, porque os calvinistas é que acreditam que uma vez salvo, sempre salvo. Irmão, eu não quero nem entrar nesse detalhe, eu estou falando a respeito do meu entendimento formado na palavra. Se esse entendimento você imagina que tem um alinhamento maior com a doutrina calvinista, então, amém. Mas eu entendo dessa maneira. O apóstolo Paulo estava concluindo o entendimento a respeito disso, quando disse: o homem é justificado pela fé em Jesus Cristo. Pronto. Independentemente da lei. Então, não depende da lei, depende da fé. A fé em Jesus Cristo é suficiente para a salvação. Ponto final. E tem muitas pessoas que querem ficar fazendo alguma coisa para tentar ser salvo. Meu irmão, creia no Senhor Jesus. Pronto. Creia no Senhor Jesus e isso é o suficiente. E aqui o apóstolo Tiago, ele estava se referindo que uma vida de fé, ela tem frutos. Que um homem que não tem fruto demonstra que não é salvo. E eu entendo também isso. Porque se a salvação se dá no coração através do arrependimento dos pecados, né? Quem conhece o interior do coração do ser humano é Deus. Se aquela pessoa está sendo verdadeira em seu coração, é uma coisa que só Deus sabe. Eu entendo que uma pessoa salva, ela tem uma vida frutífera. Isso é que eu entendo. Eu não consigo enxergar uma pessoa que diz ter Jesus e não tem uma vida frutífera. Amém? Quero aqui também ler um texto que está em Colossenses, capítulo 2, versículo de número 12, que diz assim, sepultados com ele no batismo, ou seja, quando você se batizou, sepultou o velho homem, né? A velha natureza. Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, a respeito do batismo, ele está dizendo que aqueles que sepultaram a velha natureza, levantaram-se dali novas pessoas, né? Ou seja, uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, uma coisa importante também que a fé produz é o quê? Ela produz em nossa vida o desejo de conhecer a Cristo, o desejo de se batizar, o desejo de viver uma vida em comunhão com Ele, né? A fé, ela é crescente, quanto mais você busca em Deus, mais essa fé ela desenvolve, mais ela é fortalecida. Agora imaginar que você vai caminhar com Jesus mediante as suas obras é impossível. É impossível. Você não consegue caminhar com Jesus na sua força. É impossível. Eu falo por experiência própria, meus irmãos. Eu não conseguiria caminhar com Jesus mediante a minha força. Por muitas das vezes o Espírito Santo, na realidade, a minha vida inteira foi o Espírito Santo me conduzindo a Cristo.
não vem nada de esforço humano. Às vezes a gente faz algo e pensa assim, não, mas é a minha força. A gente tem essa ilusão de que somos nós que fazemos alguma coisa para se aproximar de Deus. Não, meu irmão. Deus proveu o fôlego de vida. O que você pode fazer para se manter vivo? Nada. Deus é que te mantém vivo. Deus é que te mantém com saúde. Então Ele é que faz tudo por você. Você não tem nada. Você não tem vida em si mesmo. A vida, ela vem de Deus para você. O fôlego de vida é Deus que te dá. Então isso não vem de você, não. Amém? E é importante você ter esse entendimento para que você possa desfrutar de uma vida plena, abundante, transbordante em Cristo Jesus. Irmãos, como eu estou gravando na minha casa, então vai ter sempre um barulho externo, mas eu quero que você foque aqui no podcast, amém? Irmãos, o texto em Tiago dá a parecer que as pessoas precisam fazer coisas para merecer salvação, ou dá a impressão que a pessoa só é justificada mediante aquilo que ela está fazendo. E na realidade não é isso. Ele está dizendo que, resumidamente, é que uma pessoa que é salva em Jesus Cristo, ela tem uma vida produtiva. Ela dá frutos. E essa é a maior evidência. E nós jamais seremos justificados mediante a lei. Não, jamais. Nós somos justificados mediante a fé em Jesus. Não vem de esforço humano. Para que nenhum homem se glorie dizendo, eu estou aqui no céu, porque afinal de contas eu venci. Não. Você não vence nada, nunca poderia vencer. Quem venceu foi Jesus e venceu por você e por todos aqueles que acreditam em seu nome. E aí vai dizer aqui no versículo 18, estou lendo aqui carta do apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Ou seja, é impossível uma pessoa que serve a Cristo não ter uma vida produtiva. Ele está falando que a fé sem obra está morta porque aquele que não tem resultado, não gera fruto, ele não está ligado a Cristo, porque a fé ela gera vida e a vida vem de Jesus que habita em nós. Então, quando você entrega a sua vida a Cristo, por meio do Espírito Santo que operou em você, você começa a caminhar com Cristo, a vida de Cristo em você faz você gerar frutos. Você compartilha essa palavra, você prega para as pessoas, você estende a mão, você faz o bem, você compartilha as boas novas. Isso é fruto de uma fé em Cristo Jesus. Amém? Então você tem uma vida produtiva. O desejo de Deus é transbordar na sua vida, para que esse transbordo alcance mais vidas. Amém?
E não tem coisa mais maravilhosa do que transbordar na vida de outras pessoas, né? Transbordar amor, palavra de Deus, transbordar milagres, a sua vida ser um canal de milagres por meio de Jesus Cristo. E o transbordo é justamente isso, é transbordar a fé na sua vida e na vida das outras pessoas. Edmilson, você acredita que as pessoas estão perdendo a fé? Não, não acredito. Fé não se perde. Fé, ela cresce. Agora, tem aquelas pessoas que não procuram desenvolver a sua fé, né? Nós vemos o exemplo quando Jesus está com seus discípulos no barco e vem uma grande tempestade. E na hora que eles veem que se aproxima a tempestade, eles se desesperam e vão acordar Jesus. E eles dizem: mestre, não se importa que pereçamos. Ele vai e repreende, acalma, né? Repreende aquele vento forte, repreende aquelas águas atribuladas. Tudo se faz calmo e os discípulos ficam surpresos. E Jesus fala assim para eles: o que temeis, homens de pequena fé? Vocês estão com medo de quê? Vocês também têm autoridade. É só colocar a fé em prática. Exercitar a fé. Irmãos, quando a gente está na caminhada com Cristo, eu não sei tudo, não. Eu não estou aqui compartilhando essa palavra porque eu sou mais espiritual do que vocês, ou porque eu penso que... Não, irmãos. Longe disso. Mas eu amo compartilhar porque a minha fé em Jesus, eu não consigo ficar sem ver frutos dessa fé. Eu quero compartilhar aquilo que eu sinto no meu coração, aquilo que eu aprendo a respeito da palavra, porque vai servir para alguém, vai ajudar você, vai também desenvolver a sua fé. E esse é o objetivo. Tudo para a glória e honra de Jesus. Amém? Então, essa é a fé salvadora que todos nós devemos ter. A fé em Jesus Cristo, a fé que salva, que transforma. A fé em Jesus Cristo é suficiente. Amém? Espero que essa palavra tenha edificado você. Passou rápido o tempo, né? E quero aqui fazer uma oração, agradecer a Deus também por essa palavra. Que você possa compartilhar essa palavra com outras pessoas que precisam, né? Tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade, pelo privilégio de gravar mais esta mensagem, que essa palavra possa alcançar os corações, possa libertar as mentes da ignorância, do engano, que essa pessoa possa colocar a fé em Cristo, porque isso é o suficiente, e que ela não tenha medo, mas que ela confie no Senhor Jesus. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tempestades da vida, que ela confie no Senhor Jesus, porque o Senhor está conosco. Nós confiamos na Tua palavra, Senhor. Nós confiamos que a Tua palavra tem poder de salvar a nossa vida.
Nós confiamos que a Tua palavra tem poder de transformar a nossa vida. E é na Tua palavra que nós colocamos a nossa confiança. Ou seja, é no Teu Filho Jesus Cristo que nós colocamos a nossa confiança. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe vocês. Compartilhe esse podcast aí nos seus grupos de WhatsApp. Deixe o seu like para fortalecer aqui o nosso conteúdo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo podcast.